Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Antilo, sou um Tata Kambondo da nação de Angola e sou muito feliz e honrado em fazer parte de uma religião fantástica, né? Se chama o Candomblé, ao qual me dá a oportunidade de me conectar com meus ancestrais, pedir conselhos e ser ajudado por eles. A benção de todos, e depois de um longo tempo sem gravar, eu volto agora ao meu canal e com um assunto interessante que eu acho de bastante valia, propor um raciocínio aqui, uma conversa a respeito da hierarquia, a hierarquia do Candomblé. Vamos ao vídeo que eu acho que vai ser legal e vai servir para bastante gente. Bom, como todos sabemos, a nossa religião é uma religião oral, né, que tudo se passa pela oralidade. Você pode escrever, mas você senta para aprender com o seu mais velho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu criador, né, com a pessoa que é responsável por lhe criar na sua iniciação, né, e tudo aquilo que envolve. Então nós somos de uma religião que é uma religião hierárquica. E a estrutura do Candomblé se baseia numa estrutura familiar, de uma família tradicional, né? É pai, mãe, avós, tios, tias, irmãos, filhos, né? Sobrinhos, enteados, que são os agregados, né? Aquelas pessoas que aderem ou agregam ou entram numa casa, né? Saindo de outra, oriunda de outra e vem para aquela casa. Então eu considero assim, na hierarquia da família, como os enteados, vamos botar assim, mas são os agregados, os aderentes. Temos os parentes e temos os aderentes e os agregados, né? Isso eu já falei num vídeo meu lá atrás. A religião se mudou muito, né? A internet, ela contribuiu muito para a mudança da religião, para que a religião fosse mais democrática, vamos dizer assim, né? Sem o carrancismo de outrora. Todos sabemos as histórias que falamos dos nossos avós, principalmente, né? Do carrancismo que envolvia a religião, do não pode e acabou, de esticar a mão da pessoa, beijar a mão, que não é uma... Beijar a mão não é uma cultura de religião africana, é ofertar a mão. A cultura de beija-mão, se eu não me engano, é da cultura árabe, que adentrou, né? Você vê que os muçulmanos, eles até entraram na religião. Hoje a África, quase 90% da sua população é muçulmana, né? Então é uma questão de pedir a benção, que eu também já falei num vídeo qual é a benção mais certa, mas eu não vou falar nisso, eu vou falar sobre pedir a benção ao seu mais velho. Eu sempre pedi a benção ao meu mais velho, como diz meu amigo Zezinho, Rontó Zezinho, a benção é para quem pede, né? A gente pedia a benção, eu sempre fui assim, desde quando novo, pedir a benção sem esperar a retribuição, mesmo sendo cambondo. Eu sempre pedi a benção à minha mãe, meu avô, minha avó, né, aos mais velhos, sem esperar a retribuição de a benção. Mas as coisas mudaram com o adendo da internet. Como assim? Você não sabe com quem está lidando? E é sempre de educação você responder a benção e pedir a benção novamente. Aí tem gente que vai falar assim, não, você não pede a benção à pessoa, você pede a benção ao santo dela. Negativo. Por favor, vamos raciocinar. A gente pede a benção ao cargo, né? Ao cargo que a pessoa ocupa e a sua hierarquia. Ele está mais alto do que eu, ele é mais velho do que eu peço a benção a ele por reconhecimento da sua antiguidade, do seu posto. Antiguidade é posto. Ele me abençoa em nome do santo dele, que ninguém abençoa em nome próprio. Ah, benção meu pai, eu que lhe abençoo, não. Você sempre abençoa em nome do seu orixá, do seu inquice, do seu vodum, ou de Deus. Deus lhe abençoe, né? Mas a gente sempre pediu sem esperar a retribuição. Então o que acontece? Esse advento de você não saber com quem está lidando, acaba criando um costume de
de se retribuir a benção, né? Eu mesmo no meu canal aqui no YouTube, né? Todo mundo que vem falar comigo, ou no Instagram, ou no Face, ou pelo Zap, abença meu pai abençoe sua benção. Em consideração, até por fazermos parte da mesma religião, de sermos um igual. Eu tenho meu cargo, eu tenho meu posto, eu tenho minha idade de santo, mas eu reconheço o meu mais novo, contanto que esse mais novo tenha postura, tenha dignidade, tenha postura e educação. E eu não troco a benção com quem não tem educação, com quem não tem postura. Candomblé é lugar de gente posturada, certo? Gente posturada, com educação, com princípio religioso. Essa é a parte mais importante para mim, ter princípio religioso. E se todo mundo agisse com princípio religioso, muita patifaria não iria para a rede, né? Então, o que acontece? A gente que pratica uma religião hierárquica, que admiramos, sentamos, não tem um ditado de quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar? A gente tem, quem fala isso do coração, fala muito bem e pratica isso. Quem fala isso só de boca para fora, não sabe o que é ser religioso, o que é ser do candomblé. Então a hierarquia é a parte principal de uma religião de matriz africana. É você reconhecer o seu mais velho, pedir a benção e o considerar por isso. Antigamente não, existem gente até hoje que dá valor a quem estava lá para tocar sua iniciação. Ah, esse é meu pai Ogã, ele tocou para o meu santo, ele viu o meu santo nascer. Hoje em dia, as pessoas, tem muita gente sem educação que sequer falam com você, sequer lhe reconhecem. Eu sou de um tempo que era apresentado os muzens, os iaô, para as pessoas que faziam parte da sua iniciação no candomblé. E a pessoa se curvava em respeito. A pessoa se curvava em respeito, pedia a benção, né, de cabeça baixa. Também sou de um tempo que ninguém olhava no olho do seu mais velho, quem dirá do seu iniciador. Falava com ele de cabeça baixa, olhando principalmente para o seu pé. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo, de um tempo que se respeitava a hierarquia, que não se bebia na frente do seu mais velho, sequer fumava. Falar palavrão também não. Olha como era o candomblé. Olha como era até carrancista, concordo, mas a libertinagem também não pode acontecer. Tem que haver respeito, a permissividade, tem que se permitir acontecer as coisas. E isso é a coisa mais importante, porque se você agir assim, você mantém a tradição. E o candomblé, a base do candomblé é manter a tradição. Essa é a base central do candomblé. Tradição, hierarquia. Submissão também faz parte. Não humilhação. Ninguém tem direito de humilhar ninguém e ninguém tem direito de se colocar acima de ninguém. Todo mundo, do Abiã ao pai ou mãe de santo, tem seu direito reconhecido, tem seu valor e tem que se haver respeito. Mas a hierarquia tem que prevalecer. O respeito à idade de santo, daquele mais velho, tem que acontecer, tem que prevalecer. Existe uma conversa até na internet que fala, o cara foi feito, tem 50 anos, mas não tem 7 anos no chão, ele continua iaô. Concordo. Tem que se ter a obrigação, o ciclo se fecha aos 7 anos. Depois são comemorações de datas alcançadas. Mas não quer dizer que vai se faltar respeito àquela pessoa porque ela não tem todas as obrigações, né? Então, o que eu queria falar nesse vídeo, o que eu acho que está faltando muito, até em discussões no Face, a respeito de religião, de tradições, é o respeito. O respeito àquela pessoa. Ah, meu pai, sua benção, eu concordo ou não concordo, mas se colocar sempre no seu lugar, cada um no seu quadrado. Olha, tem quadrado para todo mundo, tá? Não tem quadrado só para os privilegiados, não. Tem quadrado para todo mundo. É bacana você ver uma mesa formada por gente mais velha, sentada, você participar
daquela conversa, ou escutar aqueles mais velhos conversando, sempre sabe algo produtivo daquilo ali, mesmo que eles estejam falando de sacanagem, né? Eu, como tenho educação, me é de costume, eu espero ser convidado a sentar a uma mesa, senão não me sento. Eu não me acho no direito de, por causa de minha idade, passar à frente dos outros e sentar sem ser convidado. A casa não é minha. Nem na minha casa eu faço isso, quem dirá na casa dos outros. Então, o respeito, a tradição, a hierarquia do candomblé são primordiais para se manter a religião. E a gente tem que aprender com a gente, com os mais velhos, e fazer isso realmente acontecer. Então, esse meu vídeo, essa proposta de conversa, é para realmente chamar os mais novos, que não têm dever. Quem tem dever vai olhar o vídeo, vai comentar positivamente. Quem não tem dever vai achar defeito no vídeo, vai até falar mal. Não tem problema. Quem se expõe tem o ônus do elogio, o ônus da crítica e o bônus do elogio. O que não pode faltar é respeito. Toda crítica com respeito é muito bem-vinda. Agora, crítica com escárnio, deboche e desfazendo das pessoas não vale para ninguém, nem para você, nem para a pessoa que está fazendo, melhor dizendo, né? Que ela não aprende. E quem se expõe na internet ou em qualquer lugar, que expõe sua posição e recebe retrucado sobre aquilo, está aprendendo também. Eu sempre aprendo. Existem comentários aqui nos vídeos que eu posto, são maravilhosos, que eu falo, reflito, e existem vídeos que eu faço em cima dos comentários das pessoas inscritas, que eu reflito e falo, poxa, que fala bacana, vamos aproveitar essa fala e raciocinar em cima disso aí. Não é isso, gente? Eu queria pedir desculpa até por ter passado um longo período sem gravar, mas um monte de problema de profissionais e tal, todo mundo que é da correria sabe como acontece. Agradecer aos inscritos, passamos de 5.100, eu estou feliz pra caramba com esse retorno de audiência aí, é muito legal pra gente que produz conteúdo digital, né? E sempre tá aí as pessoas gostando do que eu falo, ou não tem problema, pode dar like negativo, contanto que seja com respeito, pode falar o que quiser. Meu canal é aberto, eu não excluo comentário nenhum e fica aí, sempre respondo a todos os comentários. Zambi, o Aquatessá, a benção de verdade de todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.